Bom dia, meu nome é Danilo e o meu grupo de seminário escolheu o tema Morte súbita cardíaca em atletas, uma revisão da literatura. Esses são os integrantes do nosso grupo. Primeiramente tem eu, Danilo Araújo. Temos também Bárbara Assunção, Fernanda Fernandes, Ivonei Borges, Jade Bonardi, Milena Carrasco, Paulo Henrique e Paulo Vitor. O nosso docente é o professor doutor Genesson dos Santos Barreto. Esse é o índice do nosso seminário. A gente vai começar com uma introdução que contempla a metodologia utilizada, os objetivos do seminário, a definição do tema, a epidemiologia. Depois, nós seguiremos para o desenvolvimento, que contempla a etiologia, o diagnóstico e a prevenção. Por fim, terminaremos com a conclusão e com as referências bibliográficas utilizadas. Olá, eu sou a Fernanda e fiquei responsável por falar sobre a introdução para vocês. A metodologia que nós escolhemos, começamos elaborando uma questão clínica primária, que foi quais fatores estão relacionados à morte súbita cardíaca em atletas. Como ferramentas de pesquisa, escolhemos as bases de dados PubMed, Cielo e UpToDate. E como descritores, escolhemos Sudden Cardiac Death e Atleta. O período que nós escolhemos para selecionar os artigos foram nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022. E, seguindo as exigências que nós colocamos, que envolveu selecionar pelos títulos e pelos resumos, para ver quais artigos estariam relacionados ao enfoque que nós queremos dar ao tema, acabamos selecionando um total de 39 artigos. Com o objetivo geral, definimos que vamos caracterizar a morte súbita associada ao esporte e ao exercício, compreendendo as principais causas e possibilidades de rastreio, e com objetivos específicos, escolhemos compreender os fatores precursores da MSE, com ênfase na origem anômala das coronárias, cardiomiopatia hipertrófica, miocardite e doença arterial coronariana, além de esclarecer possíveis maneiras de diagnóstico e prevenção da morte súbita cardíaca. Então, a morte súbita cardíaca, ela pode ser definida como um óbito que ocorreu de forma inesperada durante ou em até 1 hora após o exercício físico. Essa definição é da OMS. E a gente começa a pensar no seguinte, mas o exercício ele não é benéfico para o indivíduo? É claro que ele é importante para a qualidade de vida, porque ele vai ter um papel na saúde física e mental, prevenindo doenças cardiovasculares. Mas, contraditoriamente, como a gente chegou a essa conclusão, e a Jade vai explicar mais para frente, os exercícios, em alguns casos, eles atuam aumentando o risco de doenças de eventos cardiovasculares fatais, e um exemplo deles é a morte súbita cardíaca. A morte súbita cardíaca possui uma epidemiologia não muito bem definida. E isso foi uma grande limitação no nosso estudo. Nós observamos que cada autor dos artigos que nós lemos usou um critério diferente na hora de avaliar esses atletas ou os praticantes de esporte, de modo que a gente não encontrou uma incidência parecida entre os artigos. Então, dá para os senhores perceberem aqui que a discrepância do intervalo de incidência que nós colocamos é muito grande. Mas isso é devido, né, os próprios artigos falam isso é devido à classificação diferente que eles dão aos atletas e às atividades físicas. Então, o que colocamos aqui é a incidência entre 1 para 50 mil e 1 para 100 mil por ano em atletas jovens. Em adultos mais velhos,
observa-se um índice de 1 para 7.000 nos que são saudáveis. E a morte súbita cardíaca, apesar dela não apresentar uma frequência tão grande, e ser uma circunstância rara, ela apresenta uma grande comoção social. Toda vez que ocorre um evento similar, a grande mídia e toda a sociedade é comovida por esse fato. Então, é por isso que nós escolhemos esse tema, porque apesar de não ser tão frequente assim e ter uma epidemiologia não tão certa, a gente viu que é um tema extremamente relevante na literatura e escolhemos abordar ele. Olá, eu sou a Bárbara. Eu vou começar a tratar sobre o desenvolvimento, primeiramente sobre as principais causas da morte súbita cardíaca. Entre as causas, nós temos as causas adquiridas e as genéticas. Dentro das causas adquiridas, nós temos a miocardite, que é uma condição inflamatória aguda ou crônica, que também está associada a etiologias virais e infecciosas, não tem sintomas muito específicos ainda. Além disso, nós temos a doença da artéria coronária, que é a responsável por grande parte das mortes súbitas cardíacas e que tem sintomas semelhantes à isquemia em pacientes jovens. Além disso, a síndrome de QT longa adquirida é relacionada muitas vezes a medicamentos que prolongam o intervalo QT, a bradiarritmias e a doenças cardíacas estruturais. Já nas doenças de causa genética, nós temos, primeiramente, a síndrome de Brugada, que, entre suas características, tem a síncope e a morte súbita cardíaca ventricular polifórmica. É uma síndrome altamente influenciada pelo gênero, sendo principalmente do sexo masculino. Além disso, nós temos a síndrome de QT longa, novamente, porém a genética, que inclui a síncope e a morte súbita entre seus principais sintomas. Fora essas duas doenças, nós temos também a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, que possui episódio de taquicardia ventricular e que pode ocorrer durante esforços ou grandes emoções. Além dessas três doenças, nós temos a cardiomiopatia hipertrófica, que vamos tratar mais especificamente ao longo do seminário, e a origem anômala das coronárias. Eu sou o Ivonei. Eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco de morte súbita cardíaca. Como mencionado pela Fernanda, a morte súbita cardíaca é considerada uma importante causa de mortalidade, até porque os sintomas delas não estão muito bem definidos. Muitas das vezes, a morte súbita cardíaca já é o primeiro aparecimento. E isso gera uma certa comoção social, por causa que geralmente os atletas são considerados pessoas que têm um estilo de vida saudável, talvez com uma boa alimentação, praticam esportes, como todo mundo fala que esporte faz bem para a saúde, só que, no entanto, no caso da morte súbita cardíaca, tanto atletas quanto não atletas, eles podem estar sujeitos, sim, à morte súbita cardíaca. E com relação aos fatores de riscos, tem os fatores de risco genéticos, como a Bárbara iniciou comentando. Ela falou que os fatores de risco são as canalopatias, no caso da síndrome de Brugada. Não necessariamente a pessoa irá vir a ter a morte súbita cardíaca, mas é considerado um fator. Além disso, a síndrome de QT longa, a cardiomiopatia hipertrófica também é um fator de risco considerável, e a anomalia das artérias coronárias. Além desses fatores genéticos, os fatores ambientais também têm uma certa parcela de causa ou de riscos da morte súbita cardíaca. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade, vivemos numa cidade. A cidade, nós estamos no momento de setembro, um momento que está tendo a baixidade do ar, está tendo poluição, tem o estresse da vida urbana, o estresse de trânsito, o estresse do dia a dia. Além disso, os hábitos alimentares não saudáveis também podem estar relacionados com essa morte súbita cardíaca.
fatores como obesidade, diabetes, o tabagismo também tem trabalhos que falam que ele está relacionado com as doenças cardíacas, que por sua vez pode gerarem fatores de riscos. A hipertensão e o colesterol sérico elevado também é considerado fatores de risco de morte súbita cardíaca. Além desses fatores que eu mencionei, o uso de esteroides por pessoas que fazem academia, por exemplo, ele pode ser fator de risco também. Por quê? Ele gera uma hipertrofia ventricular, fazendo com que a pessoa venha ter alguma doença cardíaca. E dessa forma, eu passo a palavra para o próximo integrante. Eu sou o Paulo Vitor, eu vou falar um pouquinho sobre a origem anômala das artérias coronárias. Então, como já mencionado anteriormente, essa origem anômala é um aspecto etiológico importante na morte súbita cardíaca. Basicamente, é uma doença que consiste em uma anomalia congênita rara, que pode afetar em torno de 1% a 1,5% da população mundial. Os principais sintomas da doença está relacionado principalmente com angina, palpitações, síncope e dispneia. Porém, vale ressaltar que a maioria dos pacientes acabam sendo assintomáticos. E em casos mais graves, a única manifestação da doença acaba sendo a própria morte súbita cardíaca. Com relação ao diagnóstico, basicamente pode-se ser efetuado um eletrocardiograma e um ecocardiograma. Porém, vale ressaltar que nesse caso específico eles apresentam uma limitação maior, porque não conseguem detectar isquemias específicas em alguns ramos das coronárias. E nesse caso, o exame considerado padrão ouro para essa doença é a angiotomografia computadorizada coronariana. Com relação ao tratamento indicado, ele é basicamente cirúrgico e pode se pautar em dois aspectos principais, tanto na revascularização do miocárdio, mais comum, como também de uma maneira mais rara, pode-se realizar a alocação de estentes intracoronários. Aqui é uma imagem que mostra basicamente duas angiotomografias computadorizadas coronarianas, e no caso de dois pacientes que vieram a óbito. No caso da imagem A, a seta indica um ramo circunflexo, que se originou da artéria coronária direita, em vez do que a esquerda, e na imagem B, a anomalia em questão se refere a uma trifurcação da artéria coronária esquerda, também considerada uma anomalia. Essas duas anomalias, juntamente com outras que caracterizam a doença, prejudicam diretamente a vascularização do coração como um todo, e com isso aumentam muito a incidência e a probabilidade da ocorrência de morte súbita cardíaca. Olá, meu nome é Milena e eu vou falar sobre a cardiomiopatia hipertrófica, que está classificada como uma condição hereditária que aumenta em muito o risco de morte súbita cardíaca, principalmente entre os atletas jovens. Ela se trata de uma anormalidade estrutural que predispõe a estados arrítmicos e hemodinâmicos instáveis devido a uma condição autossômica dominante, caracterizada por mutações gênicas associadas à codificação de proteínas sarcoméricas do miócito cardíaco. Consequentemente, há um espessamento não dilatado do ventrículo esquerdo com a função sistólica preservada ou aumentada, podendo associar um desarranjo ou a fibrose dos miócitos cardíacos. Ainda que não haja um prejuízo na função sistólica, o espessamento do ventrículo causa uma disfunção diastólica, o que faz com que diminua o débito cardíaco e, consequentemente, gere uma hipoperfusão miocárdica. Essa demanda por oxigênio, ela pode gerar alguns sintomas como a dor torácica e a síncope, apesar de que, na maioria dos casos, a cardiomiopatia hipertrófica não apresenta sintomas anteriores ao episódio, que seria a morte súbita cardíaca em si. Existem também alguns estudos que avaliam o grau de abuso de esteroides anabólicos androgênicos sobre essa hipertrofia do ventrículo esquerdo, fazendo com que haja um maior número de acidentes, como a morte súbita cardíaca, relacionada a essa hipertrofia ventricular. Justamente porque o uso desses esteroides visa aumentar a performance esportiva, justamente por conta de uma hipertrofia do músculo esquelético.
e já que há um receptor comum entre o músculo esquelético cardíaco e o músculo esquelético e o músculo estriado cardíaco, que é o receptor androgênico nuclear, há um espessamento dessa parede miocárdica, fazendo com que haja a diminuição do débito cardíaco e, consequentemente, um maior risco de morte súbita cardíaca entre atletas. Aqui nós temos duas imagens comparativas, duas fotomicrografias mostrando um miocárdio normal versus um miocárdio hipertrofiado, na imagem D, onde a gente vê uma área de secção maior do miócito cardíaco, junto com um desarranjo e uma fibrose intersticial. Já a miocardite se trata de uma condição adquirida, e ela é caracterizada por etiologias virais e infecciosas que geram um quadro inflamatório agudo ou crônico. É uma doença de predominância masculina e que apresenta sintomas não específicos, como dispneia, dor torácica e palpitações. Porém, por serem sintomas muito gerais e inespecíficos, é preciso que haja uma triagem mais rigorosa, como a ressonância magnética e a vigilância clínica apurada, principalmente em atletas, para que sejam detectadas causas anteriores a um episódio futuro, que seria propriamente a morte súbita cardíaca. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jade. Eu vou falar para vocês um pouco sobre doença arterial coronariana. Ela também é uma doença que está relacionada com a morte súbita cardíaca em atletas. Essa doença afeta seus portadores de uma forma muito ampla e variada. Então, nesse sentido, ela produz muitas combinações quando relacionadas ao esporte, que pode ser de baixa intensidade, de moderada intensidade e de alta intensidade, né, que são atletas de competição, esse gênero. Então, até mesmo também as pessoas sedentárias, que é o outro extremo. Então, em alguns pacientes, essas combinações levam a um risco significativo da vida, podendo serem acometidos pela morte súbita cardíaca. Foi realizado um estudo no qual ele demonstrava que a atividade física moderada era responsável pela diminuição do risco cardiovascular. Então, que era benéfico essa prática moderada, né, e que ela poderia ser responsável pela prevenção de até 50% dos casos de infarto do miocárdio. Então, vale ressaltar a importância também, como acho que a Helena já falou e outros integrantes já falaram, de uma triagem associada ao esporte. Então, o que acontece? Durante o exercício físico muito intenso, esse fluxo sanguíneo coronariano ele pode aumentar até cerca de 5 vezes mais do que o normal do fluxo sanguíneo. Então, essa demanda cardíaca, ela acaba sendo de maneira excessiva. E ela acaba sendo ocasionada também pela deficiência de oxigênio nesses tecidos, né? Demandado por conta dessa atividade extrema. Então, na doença arterial coronariana obstrutiva, a aterosclerose ela piora progressivamente. Então, ela pode ocluir de maneira total ou parcial esse vaso. Então, a oxigenação, que já é insuficiente para suportar essa demanda cardíaca, ela está ainda mais aumentada durante essa prática esportiva intensa. Então, consequentemente, essa disponibilidade de gás, ela reduz ainda mais e ela pode implicar na necrose do tecido miocárdico, então ocasionando mesmo o infarto. Então, foi realizada uma outra pesquisa que trazia dados que os pacientes que são altamente ativos, que praticam, que exigem muito essa demanda de oxigenação, e essa oxigenação ela é insuficiente, demonstraram ser 7,4 vezes maior risco em relação à morte súbita cardíaca do que pacientes que praticam essa atividade moderada. Agora, pacientes sedentários demonstraram ser 3,6 vezes
menos propensos, mais propensos à morte súbita cardíaca do que pacientes que realizam essa atividade moderada. Então, o que isso nos diz? Que a atividade moderada é realmente um aliado à saúde cardiovascular. Bom, pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. Como foi mencionado algumas vezes já aqui no seminário, tanto pela Fernanda quanto pelo Ivo, a morte de um atleta causa grande impacto. Por isso, foi criada a avaliação clínica pré-participação, que é conhecida como APP. Porém, esse termo também foi empregado com outras terminologias durante o estudo da literatura, como, por exemplo, triagem ou triagem cardíaca. Resumidamente, se trata de uma avaliação médica sistemática e uniformizada que visa contemplar não somente atletas de alto desempenho, como atletas olímpicos ou jogadores de futebol, como também pacientes normais que tentam ter uma vida mais saudável na prática de exercícios regulares, tanto moderados quanto intensos. E foi observado ao longo dos anos que essa triagem cardíaca é o método mais eficaz para prevenir a morte súbita nesses pacientes que apresentam fatores de risco ou fatores genéticos que possam ocasionar a doença. E como médicos, né, uma coisa que os artigos mostram é que é altamente recomendável que os pacientes, principalmente os que não são atletas de alto rendimento, são atletas mais amadores, né, de certa forma, sejam incentivados a atingir metas realistas na prática de exercícios físicos, justamente para você não sobrecarregar o seu sistema cardíaco. Agora, quando a gente fala de atletas profissionais de alto rendimento, a prática dessa triagem já se passou a ser incorporada nas mais diversas, nos mais diversos órgãos competentes de cada área. Por exemplo, a gente tem que a FIFA ou a própria comissão médica do Comitê Olímpico já faz essa triagem visando diminuir os casos de morte súbita. Então, o que consiste, né, essa triagem? É basicamente um tripé. São vários exames, na realidade, que visam diagnosticar a doença, as possíveis doenças, né, não é apenas uma, antes que ocorra a morte súbita. Temos o histórico médico, que é analisado, e aí nesse histórico médico entra uma análise sobre os familiares que cercam o paciente e o próprio paciente, onde é avaliado se o paciente sentiu dor torácica, se ele teve palpitações, enfim. E fora isso, a gente também tem o ECG sistêmico de 12 derivações em repouso e, em alguns casos, o ecocardiograma. Com relação ao ECG, a gente tem que um estudo feito na Itália demonstrou grande apreço por esse método de diagnóstico. Entretanto, não é um consenso. O próximo integrante
vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o Paulo e vou falar um pouco sobre a prevenção. A atividade física regular e moderada, ela vai proporcionar proteção na prevenção primária e secundária da doença arterial coronariana, devido àquela redução progressiva da placa aterosclerótica, melhora do perfil lipídico e também redução da pressão arterial. No entanto, certas condições cardíacas podem causar arritmias durante o esforço. É uma condição que explica a não recomendação de atividades físicas vigorosas ou muito fortes. Então, isso denota a importância de possuir um protocolo de prevenção contra a morte súbita cardíaca em atletas e também na população geral que pratica atividade física. E como o Danilo falou, as divergências norte-americanas e europeias são em relação a usar ou não o ecocardiograma e o ECG nos protocolos pré-participação de atletas das diversas modalidades. Por exemplo, para a Sociedade Americana do Coração, não haveria essa obrigatoriedade da realização do ecocardiograma em todos os atletas, sendo suficientes apenas o histórico cardiovascular do atleta e o ECG em repouso. O eco deveria ser solicitado somente ao vendo alterações no ECG ou em casos de história familiar em que possui eventos cardiovasculares. Dando início à conclusão do nosso trabalho, a morte súbita cardíaca é uma das principais causas médicas de morte em atletas e ela vai possuir maior incidência no sexo masculino. Vale destacar como as causas mais recorrentes desse episódio, né, a cardiomiopatia hipertrófica, a origem anômala das coronárias e também a doença arterial coronariana. E, além das citadas, a miocardite também representa uma pequena porcentagem de responsabilidade nesses registros. Muitas vezes, né, a morte súbita cardíaca é a primeira manifestação dessas condições cardiovasculares, havendo, então, uma dificuldade nessa detecção dos sintomas e também da prevenção da ocorrência. Além disso, como limitação do estudo, é importante destacar a inconsistência dos dados epidemiológicos, que apresentam grandes divergências entre as diversas literaturas. E, por fim, nessa revisão se mostrou primordial a utilização de uma triagem pré-participação nos eventos esportivos, a fim de mitigar a ocorrência da morte súbita cardíaca. E essas foram nossas referências que usamos como base para fazer o nosso artigo e nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.